E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o sociólogo Clemente Ganslúcio, que foi diretor técnico do DIEESE, Departamento Internacional de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Bom dia, Clemente. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, Garcia, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Obrigado pela tua participação. A gente vai falar sobre o mundo do trabalho. Isso porque completou agora nesse mês de janeiro um ano da reforma trabalhista na Espanha. E aí a gente vai conversar com o Clemente sobre aquilo que a gente pode aproveitar dessa experiência espanhola que pode ser trazida para a nossa realidade aqui no Brasil, uma vez que lá também o ímpeto neoliberal, digamos assim, fez um estrago completo na regulamentação ou conseguiu desregulamentar de uma forma muito intensa o trabalho naquele país. O que a gente pode aprender da experiência espanhola, Clemente? Como é que você avalia, inclusive, o que você pode trazer já para nós, do que trouxe de avanços essa nova regulamentação do mundo do trabalho na Espanha? Bom dia mais uma vez. Bom, o que nós temos na Espanha é um processo longo, foram quase 40 anos de reformas trabalhistas que flexibilizaram as formas de contratação, criaram inúmeros mecanismos para a contratação de curtíssima duração, inclusive contratos de trabalho com menos de uma semana de duração. Isso predominou durante décadas na Espanha e, ao mesmo tempo, desvalorizou o papel dos sindicatos, enfraqueceu o poder das negociações e, portanto, criou muitas dificuldades para que, por meio da negociação, se regulassem as relações de trabalho. Isso teve impactos severos sobre o mundo do trabalho em geral, especialmente para mulheres e jovens que sofreram de forma muito mais intensa esses contratos de curtíssima duração, reproduzindo ao longo do ano inúmeras vezes contratos de curta duração, trabalhadores com mais de 30 contratos por ano, celebrando, portanto, vínculos laborais muito inseguros, vulneráveis e instáveis. Em 2021, o governo espanhol, junto com a representação do movimento sindical, as centrais sindicais, o GT e Comisiones Obreiras, e a representação das empresas, dos empresários, construíram, depois de 9 meses de negociação, um acordo celebrado em dezembro de 2021, transformado em um decreto real e depois aprovado pelo Congresso Nacional nos primeiros dias de janeiro. E ao longo de 2022, essas novas regras estiveram em vigor. Foram regras que mudaram parte daquelas regras que existiam anteriormente e deram prevalência aos contratos de prazo indeterminado, prevalecendo, portanto, para os trabalhadores vínculos laborais mais estáveis, a valorização da negociação coletiva, o empoderamento dos sindicatos, e tudo isso trazendo inúmeras vantagens, inúmeras respostas positivas para os trabalhadores e as trabalhadoras na Espanha. Inclusive, a gente tem aqui informação, Clemente, vamos verificar se esse número é correto com você, que esses contratos com prazo indeterminado, quando comparado 2021 com 2022, registrou um aumento de 5 milhões de novos contratos com essa qualidade, né, de prazo indeterminado. E também foi reduzido em mais de 9 milhões o volume de contratos temporários. E isso num momento em que a economia na Europa também está patinando, o que mostra que não é o trabalho, não é o emprego que gera custo social ou, enfim, prejuízo para a economia, né, Clemente? Exato. A Espanha passou por um processo esse ano de crescimento dos empregos, como você registrou, os empregos de longa duração, uma queda substantiva nos empregos de curta duração, uma valorização da negociação coletiva, a prevalência das convenções coletivas gerais, setoriais, sobre os acordos por empresa, portanto, aqueles acordos mais gerais, que no Brasil nós chamamos de convenção coletiva, prevalecem sobre as regulações feitas no âmbito da empresa. E nessas regulações também prevaleceu o contrato chamado indeterminado, aqui no nosso caso, com prazo indeterminado, com carteira de trabalho assinada, sem
prazo para encerrar, portanto, com prazo indeterminado em termos de vínculo laboral. Os impactos foram positivos, como esses números que você revelou, mais de 5 milhões de empregos com vínculo indeterminado, uma queda de quase 10 milhões de vínculos precários de curtíssima duração, o aumento da negociação coletiva, a presença dos sindicatos na regulação e a avaliação, inclusive, do Banco Central Espanhol é que essa resposta do mercado de trabalho foi, inclusive, virtuosa porque sustentou parte do crescimento econômico da Espanha, que foi melhor, em média, do que muitos países da Europa que sofreram com o aumento da inflação, a guerra da Ucrânia, as instabilidades econômicas na região. Então, há, inclusive, por parte do Banco Central Espanhol, a avaliação de que essa resposta na melhora da qualidade dos vínculos laborais na Espanha, portanto, melhorando o salário, a remuneração, a condição de trabalho e, portanto, aumentando a massa salarial naquela economia, isso ajudou a que a economia da Espanha tivesse uma performance melhor, impediu que uma queda econômica fosse mais acentuada, justamente porque os salários preservaram, além do poder de compra das famílias, a capacidade de consumo de toda a economia na Espanha. Clemente, eu queria voltar a falar com você sobre a relação do trabalho para o jovem. Na Espanha, parece que cerca de 25% dos jovens, em algum momento, há pouco tempo atrás, não conseguiam uma colocação no mercado de trabalho. E essa negociação permitiu que houvesse uma normalização de direitos trabalhistas vinculados ao primeiro emprego, aos contratos de experiência, estimulando ao ingresso desses jovens ao mercado de trabalho. E essa é uma situação que também está muito presente na nossa realidade aqui no Brasil hoje, não? Exato. A dificuldade da entrada do jovem no mercado de trabalho, que já é natural, porque é vinculada ao primeiro emprego, a transição entre a escola e o trabalho, vivia e tinha como situação predominante na Espanha uma inserção laboral predominantemente por meio de vínculos precários, de curtíssima duração, sem proteção social, laboral e previdenciária. E também tínhamos, né, entre os jovens as maiores taxas de desemprego. Chegou-se a ter quase 50% de desemprego entre os jovens na Espanha, revelando, portanto, uma situação de extrema vulnerabilidade e precariedade no mundo do trabalho. Essas alterações na legislação, inclusive com alterações específicas para os jovens, dando a eles, inclusive, novas oportunidades e formas de inserção no mundo do trabalho de forma protegida, vem tendo uma resposta muito positiva no sentido de melhorar a qualidade dos vínculos laborais entre os jovens, uma redução substantiva da taxa de desemprego entre os jovens e também um impacto muito positivo sobre a situação de emprego entre as mulheres. Os que mais percebem essa mudança, o que mais revela as estatísticas é que os dados mostram uma melhoria na qualidade dos vínculos de emprego para as mulheres e para os jovens, aqueles, portanto, que mais sofriam com esse tipo de vínculo precário e também com impactos positivos na redução da taxa de desemprego entre mulheres e jovens. Agora, Clemente, vamos lembrar que no Brasil, essa nova legislatura que começa esse ano, ela é muito mais conservadora, reacionária do que essa que está terminando, que já, vamos combinar, já não foi muito fácil, né? Como é que o presidente Lula vai conseguir colocar numa mesa de negociação essas modificações sem traumas? E lembrando também que o mercado financeiro ele gosta muito de fazer o terrorismo, né? Dizendo que medidas como essas podem causar desemprego ou aumento do rombo fiscal. Como é que é possível a gente negociar com um congresso como esse? É com a mobilização dos trabalhadores, fortalecimento dos movimentos sindicais? Exatamente, Garcia. De um lado, é muito importante que a economia brasileira mude sua trajetória em termos de desenvolvimento econômico e socioambiental, sustentando taxas de crescimento consistentes inclusive com a necessidade da nossa dinâmica econômica, e essa taxa de crescimento seja virtuosa no sentido da geração de empregos de qualidade, portanto, empregos com proteção social, laboral e previdenciária, melhoria dos salários e, portanto, essa base
seja a base sobre a qual se assente novas relações de trabalho, de um lado, valorizando a negociação coletiva, fortalecendo a negociação coletiva e o papel dos sindicatos na negociação coletiva, e de outro lado, criando regras gerais que garantam proteção social, laboral, trabalhista e previdenciária para todos os trabalhadores, independente de serem ou não assalariados, portanto, o trabalhador autônomo, o trabalhador da agricultura familiar, o trabalhador e a trabalhadora cooperado, mediado por aplicativo, trabalhadora doméstica, todas essas formas de inserção laboral que não são assalariadas clássicas, devem ter também as mesmas proteções que os trabalhadores assalariados vinculados por meio de um contrato de trabalho a uma empresa. Essa mudança exige, evidente, alterações legislativas. O papel do governo e do Poder Executivo é muito importante, mas também é fundamental que a sociedade se mobilize, portanto, apresente suas propostas, esteja presente no debate junto ao governo e junto ao Congresso Nacional, e creio eu que em um ambiente de crescimento econômico e com uma outra perspectiva de organização da atividade econômica e de resposta social à maneira como nós vamos distribuir o resultado econômico da nossa produção, isso poderá promover, na verdade, condições para que mudanças normativas na legislação venham a ser feitas, seja valorizando o sindicato para que ele negocie novos contratos coletivos de trabalho, convenções coletivas, acordos coletivos, que vai regular a relação de trabalho entre o trabalhador e a empresa em cada contexto setorial, e, de outro lado, as regulações gerais por meio de uma legislação que favoreça a proteção e os mecanismos para o seu financiamento. Tudo isso são coisas que precisam ser construídas no âmbito econômico, mas principalmente nos marcos legislativos do ponto de vista político, portanto, na relação com os partidos políticos, com os parlamentares, e tanto os sindicatos como o movimento social cumprem uma função determinante do ponto de vista propositivo e do ponto de vista da mobilização, portanto, da pressão social, para que o Congresso recepcione essas mudanças e possa, de fato, garantir que essas mudanças se transformem em leis, em garantias e que tenham efetividade na vida do trabalhador e da trabalhadora no Brasil. E o que a gente pode acompanhar, olhando o exemplo da Espanha, é que uma vez aprovadas essas modificações, o efeito é muito rápido, né? Ele já retorna rapidamente para a realidade da vida das pessoas. Exatamente. Você tem um impacto rápido no sentido de que tanto o crescimento dos salários como a forma de contratação podem ser rapidamente alteradas, especialmente se a economia tem uma dinâmica positiva, portanto, se a economia está crescendo, se a economia tem pujança e tem demanda pela contratação de trabalhadores e trabalhadoras. Nessa situação, uma mudança como essa feita na Espanha tem uma dinâmica virtuosa muito importante e tem capacidade, portanto, de promover essas transformações de maneira muito efetiva, com bons resultados para a economia e melhores resultados para a vida do trabalhador e da trabalhadora. Quero agradecer a participação do Clemente Ganslúcio, sociólogo, que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e foi diretor técnico do DIEESE, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre o exemplo espanhol das mudanças na legislação trabalhista e como isso impactou positivamente o mundo do trabalho, a massa de salários, enfim, a vida dos espanhóis a partir dessas modificações e como isso pode servir de inspiração e exemplo para o Brasil. Clemente, muito obrigado pela tua participação. A gente espera contar com você mais vezes aqui ao longo do ano do Jornal Brasil Atual. Até uma próxima. Até uma próxima, Garcia. Um prazer estar com você no Rádio Brasil Atual e com os ouvintes. Prazer é nosso também. Conversamos com Clemente Ganslúcio aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.